Existem tecnologias para isso, existem equipamentos hoje altamente sofisticados e profissionais que conheçam, com softwares adequados para fazer com que a pessoa entenda, de fato e definitivamente, usar a água racionalmente, pensando na sustentabilidade, como você disse. E aí eu levanto a bola para o Glaucio. Glaucio, então, tem que planejar. Exato. O planejamento ele é essencial para que a irrigação tenha êxito. Não dá para chegar lá e... eu vou irrigar agora porque minha florada baixou agora. Não é assim. Não. Tem que fazer o plano de produção, a cultivar. Exato. E além disso, não só planejar, então nós costumamos dizer que nós temos que planejar antes, durante e depois. Então não adianta pensar na irrigação também, vou lá, desenvolvo meu projeto, aplico o projeto. Eu tenho que monitorar. Eu tenho que monitorar o sistema de irrigação para averiguar, por exemplo, se não está ocorrendo algum tipo de entupimento, algum tipo de... Então, a manutenção, ela é constante. Então, esse processo, ele envolve as técnicas e o manejo desde o princípio, desde o projeto, até o processo de colheita do cultivo, no caso aí. E permeado pela questão da sustentabilidade, senão eu vou estar jogando água fora. Exato. E outra coisa, que assim já me ocorre à cabeça, isso não é barato. Com certeza não. Por exemplo, às vezes você pode ter um curso d'água no fundo do seu terreno, algo semelhante a isso. Mas para você retirar essa água do seu curso d'água, você vai precisar de um sistema de bombeamento. Esse sistema de bombeamento, a energia representa até 60%, né, do custo que você vai ter. Então, esse custo ele não é barato. Então, atualmente, ainda com essas questões de seca, com essas questões de aumento cada vez mais das tarifas energéticas, é extremamente importante que esse manejo seja feito de forma adequada para que o consumo, o custo, né, do produtor não seja elevado, né? Então, o indivíduo, às vezes, implanta um sistema de irrigação, utiliza-se dele de forma inadequada, então, em vez de ele ter vantagens com esse sistema, ele vai ter custo. Vou pegar um gancho aí com o Glaucio aí, quando ele falou em dimensionamento, projeto. O que a gente vê, Ademir, infelizmente, coisas absurdas que ocorrem no campo. Ou seja, no momento que a pessoa percebe, eu preciso de irrigar aqui, o que ele faz? Sai em qualquer lugar aí, numa casa de bomba, ou seja, lá em qualquer lugar, sem conhecimento nenhum técnico, que as pessoas vendem lá uma bomba, e vendem lá tubos, e vendem aspersores. Isso sem conhecimento técnico nenhum. Às vezes o cara está fazendo o dimensionamento de uma bomba de 10 cavalos. O consumo de energia é muito alto. E, ao invés de ele fazer um dimensionamento técnico, procurar alguém que possa fazer esses cálculos para ele, talvez uma bomba de 1,5, 2 CVs, ele teria capacidade de estar irrigando a mesma área. Então isso demanda de conhecimento. E o que tem acontecido é isso. Vão lá e buscam, eu estou irrigando. Não estou irrigando, estou molhando. Ou seja, começa como ele disse, do princípio. Um projeto bem dimensionado que realmente atenda àquela característica da propriedade, da área, da evapotranspiração da cultura, do solo. São várias características que a gente leva em consideração para fazer um dimensionamento. Fez um dimensionamento, implanta-se o projeto, aí se entra com um pacote tecnológico com manejo, uso racional da água. É isso que tem que ser feito. E não é o que tem acontecido. Por isso que muitos irrigantes ou cafeicultores irrigantes entram com essa tecnologia e não demora, saem. Por que sai? Porque sem conhecimento vão fazendo as coisas de forma inadequada e aí nada segura. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter prejuízo, ele vai ter uma série de fatores que vai fazer com que ele desanime da irrigação, porque ele faz isso de forma inadequada. Muito bem, então fica aí muito claro, né? Até porque quando a gente faz um plano de produção, você estabelece metas. Sim. Metas produtivas. E ele acabava causando transtorno para os irrigantes que estavam a jusante. Então, nesse sentido, hoje já existem leis, né, que envolvem a questão da outorga. Então, a outorga, ela vai averiguar, por exemplo, um conceito que envolve a Q710, que é uma vazão de referência, né, a vazão que você vai captar, para averiguar se você pode captar aquela vazão na sua propriedade, né? Se ela não vai causar transtornos para os irrigantes que estão abaixo ou com as pessoas que consomem essa água que estão abaixo da onde você vai captar essa água. Então essa política ela é importante, muitas vezes ela é vista como algo não muito interessante por algumas
alguns produtores, né? Porque acredita-se que ela é um limitador, mas nós temos que hoje ter essa visão sustentável, até porque assim como nós produzimos, outras pessoas produzem e temos cidades, temos comunidades que dependem dessa água tanto quanto o irrigante. Então, nesse sentido que é importante essa política, né? E até porque esse projeto ele também passa por essa questão dessa outorga. Então, o indivíduo que vai fazer o projeto ele tem que ter essa outorga dentro do contexto. Vamos aí nessa aí, com a mesma fundamentação que o Glaucio disse aí, é o seguinte, a lei que estabelece tudo isso que nós estamos falando aí, de outorga, de licença, de uso, é a 9.433 de 1987, é uma das leis mais perfeitas que existem no mundo, você entendeu? E no Brasil. Só que o problema daqui é que falta o quê? Existem as leis, mas não existem as formas de como elas serem cumpridas. Esse é o problema, né? A lei é perfeita, ela é excelente, é muito bonita. Ela diz exatamente isso que ele disse aí. Ninguém é dono da água. A água pode nascer na sua propriedade, você não é dono dela, ninguém é dono. A água é do bem comum, é do governo, é nosso, é de todos. Agora, para usá-la, né, é um bem comum de valor econômico, ou seja, para você usar, você vai ter que pagá-la por isso. Então, isso em qualquer situação, você paga na sua residência, né, obviamente. A Copasa aqui, obviamente, deve ter feito a outorga para o uso da água. O que eles fazem? Retiram uma determinada quantidade de água lá, faz o tratamento na ETA e, obviamente, essa água que foi retirada ele deve ter outorga da onde eles retiram, assim como também todo irrigante. E eu, por exemplo, que sou projetista, eu quando for fazer um projeto, a primeira coisa que eu me preocupo é em fazer o quê? O licenciamento, que a gente chama de outorga de uso da água. E aqui em Minas Gerais, ela é feita pelo IGAM, que é o Instituto de Água de Minas Gerais. É lá que é feito isso. Então, todo o processo é feito lá juntamente ao IGAM. O que isso é importante? O importante é porque pelo menos você está seguro daquilo que você vai usar. Como ele disse, vai ter uma determinada quantidade de água que eles vão te liberar para o uso. Eles vão levar em consideração aquilo que foi, né, já liberado a montante e a jusante. E daquele ponto geográfico na qual você vai ter o seu ponto de tomada de água na irrigação, obviamente que eles vão ter um parâmetro e vão te liberar apenas 30% daquele chamou Q710, que é a vazão que ocorre, denominada de vazão, que ocorre em 7 dias, os menores vazões que ocorrem em 7 dias consecutivos. Normalmente isso é tomado nos meses, né, que a gente menos tem chuva, né, que é agosto e setembro, que isso que é fundamentado. Então eles vão te liberar aquilo. Agora, a vantagem é que você está seguro daquilo. E não só você em si, a comunidade de uma forma geral, os produtores para baixo, ou a jusante e a montante para cima, terão segurança disso. Se não tiver isso, você vai ter um descontrole absurdo, que isso vai gerar conflito. Já pensou sair irrigando ali, e aí você chega um momento que você tira toda a água que possivelmente o irrigante de baixo não terá condições, isso vai gerar conflitos. Então isso é organização, e a gente tem que ter isso, tem que ter parâmetros para saber quanto que realmente de fato eu posso tirar, para que todos possam usufruir de forma adequada, pensando na sustentabilidade. Meninos, nós vamos seguindo aqui, o amigo ouvinte vai se organizando, vamos só organizar a ideia. Tenho aqui o crescimento da irrigação, mas eu acho que a gente passa comentando o outro. Já falamos da irrigação, já falamos da importância da água, do planejamento. Agora vem aquela pergunta que não quer calar. É viável para quem produz café? Com certeza. Com certeza. Antigamente existia aquela ideia, né, de que a irrigação em café era um luxo, né? Os custos que se haviam, né? Hoje, os sistemas de irrigação, eles estão cada vez mais próximos do produtor, né? Devido ao aumento da tecnologia, nós temos hoje sistemas bem aprimorados. Então, o que acontece é que... Eu ainda acho caro, viu, Glaucio? Ainda para o produtor, os sistemas de irrigação, quando você pensa em unidade diária, eu particularmente acho caro. Mas, continua com sua observação. Mas eu acredito que o retorno que ele tem sobre isso também é viável, né? Por mais que ele que seja caro, que seja um processo, às vezes, financeiramente dispendioso, né? Ainda é viável, tendo em vista que você vai ter um retorno, tem a questão de envolver com o estresse hídrico, tem a questão... Então, você tem diversos contextos que pode ser uniformizado o café, em que torna essa produção melhor
melhora a qualidade, então você vai vender o seu café com melhor qualidade e isso vai impactar num retorno mais viável, né? Claro que tudo isso tem que ser visto no plano próprio, né? Cada produtor tem que ser analisado no seu contexto. Uhum. Professor Otton, vocês têm noção, assim, quanto que impacta um curso de irrigação? Assim, número geral, assim, só para o amigo ouvinte. É óbvio que isso requer um estudo específico da propriedade. Claro. Mas em geral. Tá. Eu rapidamente vou, quando você disse, o Glaucio comentou isso sobre se vale a pena ou não irrigar. O que a gente tem aqui, nós temos parâmetros aqui fundamentados, que são pesquisadores da Embrapa, de Sete Lagoas, da Universidade Federal de Viçosa e do próprio Procafé, que era um antigo, né? IBC, né? Hoje é uma fundação Procafé, que trabalha com pesquisa aqui na região. Dizem que aqui na região, por a gente ter condições climáticas favoráveis, ou seja, as chuvas são regulares, chove-se muito bem ao longo do ano, não há necessidade de se irrigar. Mas o que a gente tem percebido é que quando irriga, e a gente tem prova disso aqui, a gente sai de 39, 40 sacos por hectare a 60, 70 sacos por hectare. Então, tem aumentado a produtividade. Não só aumentado a produtividade, mas também aumentado melhorada a qualidade do produto final. Do grão, né? Aí, voltando à sua pergunta, por favor, qual que é? Só sobre... O senhor tem um número médio do custo? Em termos de valores. Geral. Hoje, um sistema de irrigação por aspersão, ele depende muito, Demir, da tecnologia daquele equipamento. Então, quanto mais automatizado for, mais caro é. Então, por exemplo, hoje tem pivôs centrais que a gente você aciona aqui do seu computador, do seu celular. Então, tem equipamentos sofisticados por sensores, né, remotos que você consegue fazer com que você controle a lâmina que eu quero aplicar no pivô central. Andando para a direita, andando para a esquerda, ou seja, você faz essa programação no seu celular. Obviamente que isso, meu amigo, demanda de valores mais altos, assim como na irrigação localizada. Nós temos sistema de irrigação localizada, principalmente gotejamento em café, que é o sistema, você não perguntou, mas o sistema que eu vejo, né, como um dos melhores sistemas para café seria a irrigação localizada. Inclusive hoje estão fazendo a irrigação localizada com gotejamento, inclusive com enterrado, que depois a gente pode até falar sobre esse momento, mas eu falando em valores. Então, depende da automação desse sistema, mas varia em torno de 8 a 10 a 12 mil reais por hectare hoje, um sistema de irrigação para implantação. É como ele disse, o custo de implantação, o custo inicial, ele é caro, mas isso vai diluindo ao longo do período que as pessoas veem o resultado, ou seja, desde que faça uma irrigação adequada, usando racionalmente, fazendo o manejo, ele terá resultados. A gente tem prova aqui de produções, ou de produtividade, melhor dito, em termos de 30% a 40% quando irrigado, em comparação num sistema de cafeicultura não irrigada em sequeiro. Muito bem, professor Otton, a gente já vai caminhando aqui para o encerramento desse primeiro bloco. Tá, você está ouvindo o programa Olhar Facica. Hoje nós estamos falando sobre agricultura e irrigada. Estamos aqui com os professores Glaucio e o professor Otton, do curso de Agronomia da Facica. Você está ouvindo o programa Olhar Facica, um programa recheado de conteúdos e convidados especiais para falar de assuntos do seu dia a dia, nas mais diversas áreas do conhecimento, e trazer informação recheada ela fundamentada para que você possa tomar suas decisões, formar sua opinião e, obviamente, fazer o que é melhor para você. Vamos fazer um break e voltamos daqui a pouquinho.